Queridas amigas e amigos, esse é o bloco Claridades Evangélicas, bloco do canal Raciocínios Espíritas, que procura sempre divulgar uma breve história, um caso, uma fábula, algum conto que tenha uma moral espírita e cristã. No dia de hoje, iremos falar e citar um caso emblemático da obra histórica e magistral Paulo e Estevão, obra do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Há um caso, entre tantos casos da obra Paulo e Estevão, que é algo bem-humorado, algo curioso, engraçado e especial. Quando Paulo, já transformado no grande apóstolo divulgador da palavra evangélica, o maior palestrante do cristianismo primitivo, caminhando com o seu companheiro Barnabé, depois de se despedirem de João Marcos, o futuro evangelista Marcos, que na época, um adolescente de 16 anos que estava com eles, resolveu voltar a Jerusalém porque cansado, não conseguia aguentar a aspereza da caminhada, as disciplinas de Paulo, o trabalho quase infatigável, a alimentação absolutamente frugal, as noites mal dormidas e as perseguições e as incompreensões, João Maria Marcos volta para Jerusalém. Paulo permanece sereno e impassível com o companheiro Barnabé, que já apresentava alguns desequilíbrios orgânicos, uma tosse, alguns problemas respiratórios por conta de dormirem sempre ao relento diante da natureza hostil. O próprio apóstolo, mais tarde, também sofreria alguns abalos na sua saúde, que, não obstante, não faziam recuar 1 centímetro sequer na tarefa de dedicação à causa do Cristo. Conta Emmanuel que depois de se despedirem de João Maria Marcos, o evangelista Marcos, caminhando adiante, dormiram numa gruta por estradas bastante hostis, estradas impérvias, e ali ficaram, para no dia seguinte darem continuidade à sua caminhada. E ao caminharem nessas estradas, no dia seguinte, conversando animadamente sobre matagais e etc., eles não perceberam que estavam sendo seguidos por 2 ladrões e continuavam comentando animadamente, como aconteceu na véspera à noite, depois de se alimentarem de maneira frugalíssima e quase não adormecer, ficaram comentando sobre o Evangelho e sobre a mensagem do Cristo. E Paulo utilizava imagens muito fortes, dizendo para Barnabé que o Evangelho é um tesouro e que aquele que encontrar esse tesouro nunca passará mais necessidade nenhuma, que não terá mais carências de qualquer natureza. E aí Barnabé completava dizendo, realmente, Jesus é um príncipe do mundo que vai reinar no futuro acima de todos os soberanos. O seu tesouro e o seu reinado dominará a terra. E os ladrões que estavam à socapa, que estavam à espreita, observando às escondidas, notando essas referências de Jesus, um príncipe, um senhor do mundo futuro, que deixou para eles aquele tesouro, o tesouro que é o mapa do tesouro, aliás, o Evangelho, que Jesus é um príncipe do mundo, é um soberano senhor da terra que dominará as nações futuramente, e que ele deixou o mapa do tesouro, que são aqueles documentos, aqueles livros, aquilo encantou os ladrões de cobiça e de ambição. Não percebendo a presença deles, Paulo e Barnabé continuavam a conversa de maneira animada, falando sobre o tesouro que Jesus indicou nos seus documentos. Os ladrões, então, renderam os 2. Armados, renderam os 2 e disse, passa tudo. A bolsa. Barnabé empalideceu, eles não tinham quase nada, a bolsa miserável com algumas poucas moedas foi entregue. Paulo, impassível e sereno, disse, Barnabé, entrega. Entrega porque não precisaremos disso. Deus suprirá as nossas necessidades. Barnabé entrega. Havia algumas miseráveis frutas que também foram entregues. E os ladrões disseram assim, mas e o mapa do tesouro? Quero que vocês passem agora o mapa do tesouro. Nós estávamos ouvindo a conversa de vocês desde ontem. Vocês falavam de um príncipe rico, de um príncipe poderoso e de um mapa do tesouro que ele deixou para encontrarmos. Eu quero saber desses documentos. Paulo, com profunda presença do Espírito, disse, realmente, se vocês encontrarem esse tesouro, realmente estarão com um poder acima de qualquer poder da terra. Estariam numa situação de privilégio, gozando de extremo poder sobre o mundo. Os olhos de um deles brilhou com mais cobiça ainda e disse assim, passa todos esses documentos, passa agora. E Paulo passou tranquilamente.
os documentos. Os ladrões então disse: agradeçam a Deus por não matarmos vocês. E deu as costas e foi adiante. Paulo então sorriu, olhou para Barnabé e disse: não se acabrunhe com isso, vamos em frente. E Barnabé disse: mas a estrada é longa, áspera, não temos nem água, não temos recurso nenhum. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque a gente alimenta para aqui e para acolá de algumas frutas que passarem pelo caminho, algumas árvores que vamos encontrar, deve ter frutas. E se houver chuva, alguma coisa, não se acabrunhe, porque eles haviam dado também a capa. Não se acabrunhe, porque as árvores têm também coberturas para nós. Fique tranquilo que Deus proverá as nossas necessidades. E na próxima cidade, eu me voluntario para trabalhar como tecelão em algum comércio desse e a gente ganha algum recurso para continuar a nossa jornada. E Barnabé disse assim: e o Evangelho? Barnabé, o Evangelho foi pregado a 2 ladrões. Você deveria se alegrar porque o Evangelho acaba de ser pregado a 2 ladrões. Se eles realmente forem procurar o tesouro naquelas páginas, se deslumbrarão com a riqueza que o Evangelho traz e serão transformados. Acredito que podem se reformar com o tesouro que a gente acaba de dar. Barnabé começa a chorar, surpreso e admirado com aquela serenidade de Paulo, disse: tudo bem, compreendo, mas e agora sem o Evangelho? Como é que a gente vai fazer para pregar? Nós não temos todos os versículos e capítulos de cor. E Paulo retira da vestimenta uma outra cópia do Evangelho. Essa cópia foi dada pelo meu amigo Gamaliel, que é o meu mestre, que antes de morrer se converteu ao cristianismo e me deu de presente. Nunca esqueça essa cópia. Fique tranquilo que nós temos o tesouro maior, acima dos alimentos e acima dos recursos humanos, que é os ensinamentos dele, que nos levará ao tesouro da paz e da plenitude. E Emmanuel termina a história dizendo que eles poderiam ficar com fome e passando necessidade, dormindo no relento e sendo vítimas da chuva torrencial, mas não poderiam prescindir das anotações do Evangelho, que seria o roteiro do tesouro sublime espiritual acima de todos os bens terrenos.